Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Jesus criança chupa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: diga-me o que você quer? E eu imediatamente lhe disse: querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Que pedido tão disparatado. Que pedido mais lindo, né? Querer o bem das almas, a conversão das almas, né? É o que a gente quer, que espalhar o orvalho benéfico para todo lugar. Fica tão feliz, né? A gente fica tão feliz quando vê os orvalho benéfico chegando, as verdades, as informações, as pessoas tendo um pensamento diferente. Seja o que motivou, né, acontecer esse pensamento diferente, seja um desapontamento, uma cruz de desapontamento, uma realidade de uma perda que ela sofreu e mudou tudo a vida dela, né? Uma experiência sobrenatural. Então, muitas vezes a pessoa é usada assim também, né? Pessoas que têm uma experiência de quase morte, né? Não tá no hospital já e tem uma experiência, é visitado por alguém, é avisado por alguém, por algum parente, uma pessoa que vem do nada avisar a pessoa: Jesus pôs no meu coração isso para te falar, né? Tanta coisa que Deus faz, né? Então a gente quer isso mesmo, o despertar das almas, né? A conversão delas. E a gente oferece os nossos atos para isso, fazendo os atos opostos, né? Para que haja essa conversão mesmo na vida das pessoas. O que a gente quer é que todo mundo descubra a verdade, né? Que a verdade possa... Igual o meu tema, né, do Kairos vai falar sobre isso. Que não se pode sufocar, né? Deixar de dizer a verdade. Seria como sepultá-la. E manifestar a verdade é fazê-la ressurgir. É isso que a gente quer. Essa manifestação, né? Esse ressurgir da verdade. Não tem coisa mais linda do que onde entra a verdade. Porque onde ela entra transforma tudo, 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 tudo. Onde entra a verdade, né? A verdade, ela tem um poder muito grande, né? E é isso que a gente quer. E conhecerá essa verdade e ela vos libertará. Então tudo que a gente quer é isso mesmo. A gente quer essa conversão verdadeira. E só se pode converter-se de verdade pela verdade. E quantas pessoas ficarem na sua mentira, e quantas pessoas ficarem no seu mundo de trevas, né? Elas vão ficar sempre caminhando numa desconversão, né? Então tudo que a gente quer é isso. Então né? Não é nada disparatado dizer isso, né? Esse sentimento é de Jesus dentro de nós. A presença de Jesus vai nos levar a desejar essas coisas. É desejar os atributos dele, a justiça. A justiça é conversão, né? Quando você quer justiça na vida de alguém, é conversão que você está querendo. A justiça é a verdade, né? Você fala que a filha da justiça é a verdade, né? Então, assim, é a verdade que você quer que reine, é a conversão que você quer, é a justiça que você quer que aconteça. A justiça de Deus é que o homem volte para Deus, é que o homem corresponda, é que o homem reconheça, né? Então é muito importante. Aí, mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejas, eu os darei. É bem interessante isso, porque não é assim uma vontade de Jesus. São Luísa fala assim: mas Jesus, né? Por que castigar as criaturas, né? Ele está mostrando para ela que da parte dele, esse pedido é dele nela. Ele quer isso. É a mesma coisa que eles querem, almas e amor, né? Então, é do desejo de ambos. Esse pedido é de Jesus nela.
Mas tem uma questão da justiça, que é também a disposição da criatura para se salvar. Deus não faz violência com ninguém. Precisa da disposição da pessoa, de querer a salvação. E assim, né, igual o anjo Azarias estava falando para Valtorta, basta a pessoa chamar Jesus. Pra ser, né, o clamar o nome de Jesus tem um poder tão grande na vida da pessoa. O nome de Jesus salva, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus tem poder. Né? Então, se basta um movimento, um desejo, uma disposição. A gente não está falando nem de uma coisa assim estrondosa. Quando ele fala boa vontade, sabe como é o homem? Um olhar para ele, um pensar nele, um movimento e Jesus já pega, né? Tipo assim, ele aproveita, né? Entendeu? Mas tem que ser sincero, não é uma coisa qualquer ensaiada. É uma coisa verdadeira, porque Deus sabe o que é boa intenção do coração das pessoas. Ele sabe quando a pessoa se move por ele ou não. Ele sabe o que está no coração da pessoa. Mas aí ele vai mostrar para ela que não é uma questão de aí o mundo tá desse jeito, muitos castigos e tal, porque ai Deus faz alguma coisa salva, ele tá fazendo, ele tá salvando, mas o homem tem que querer. É o livre-arbítrio, essa ordem é respeitada. O ser humano tem que querer a Deus, ninguém vai para o céu de má vontade, ninguém vai para o céu empurrado, ninguém vai para Deus empurrado, tem que ser algo de verdade, verdadeiro. Aí vai ter uma grande decepção, né? Porque ela virou mais uma decepção para ela do que um contentamento, uma amargura, né? Mas é exatamente a amargura que Jesus quer derramar nela, né? E vai buscar nela se satisfazer, né? Dessa dor. Porque a má vontade das criaturas em caminhar para Deus. A má vontade das criaturas é o que ela vai ver. E olha para você ver, vamos juntos em metade do mundo. Todos aqueles que encontramos com a boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejam, mas se tiver, a gente está falando nem das atitudes mais lindas, mas se tiver um movimento de boa vontade, um despertar, eu darei. Olha que poder que tem a oração também de um filho da divina vontade, quando a gente tem os mesmos desejos que Jesus tem. Porque a gente vive para isso, a gente repara nesse sentido, né, fazendo os atos opostos, para que o homem se volte para Deus. E essa união, porque a mesma vontade, Jesus quer isso também. Então imagina o poder que tem isso junto, né? Então aí vem a decepção, né? Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto, nós encontramos um número tão escasso que dá pena só de pensar. E entre esse escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e parte das almas devotas, mas nem todos de corado. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Então, foi difícil, né? Ver essa visão. Tantas pessoas, né? Escassíssimo número dos que queria a conversão. Complicado. O que veio no meu coração, no que eu estava lendo, é que Jesus precisa mostrar para ela o que está de pior, para motivá-la a rezar mais. Por isso que traz para nós as coisas mais difíceis. Ele não fica mostrando para nós tanto assim, olha, filho, olha esse vídeo dessa bebezinha rezando, dessa criancinha rezando. Às vezes ele te dá uma consolação assim, né, de mostrar o orvalho benéfico, de mostrar uma realidade, né, bonita, assim. Mas pode reparar que Jesus mais desabafa com nós a amargura, porque aí nesse departamento mesmo que a gente vive, no mesmo de Jesus na vida dele, Jesus via mais, ele tinha alguns momentos com as criancinhas que vinham falar com ele, os momentos com a mãe dele, mas era tudo quando a divina vontade dava essa disposição, como é que fala? Dispunha essa situação. Era quando a própria vontade divina dispunha isso. É uma situação assim, para ele encontrar a mãe dele, mas tudo assim, no regime e no controle da divina vontade. Tudo quando ele mandava para ele a consolação, né? Através da sua mãe, através das crianças, através de pessoas assim, puras de coração que ele encontrava, né? Mas não era sempre. A maior parte era amargura mesmo. Era ver o pior do ser humano. Era ver os pensamentos mais nojentos e terríveis das criaturas. E sofrer mais amarguras, né?
era o que mandava para ele. Mas era o departamento dele e o nosso também. Que a gente também vive assim. E aí ele manda para nós também, né? Ele manda para nós vídeos, manda para nós realidades, manda para nós estados de ânimo. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto nosso, encontramos um número muito escasso, que dá pena só de pensar. E entre esse escassíssimo número estava meu confessor e a maior parte dos sacerdotes, e parte das almas devotas, mas nem todos de corato. Então, muito triste, né? Um número muito pequeno de pessoas com a disposição, né? Então, na verdade, foi uma visão muito triste. Mas foi uma realidade que ela viu, né? Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse participe de seus sofrimentos. E Jesus derramou de sua boca na minha suas amarguras. Interessante também é que Jesus não mostrou só esse escassíssimo número de pessoas dispostas. E não mostrou só indisposição, ele mostrou o porquê o que era essa indisposição delas. Quais as ofensas que elas estavam cometendo para ele, né? Então ele mostrou a realidade do que elas também estavam fazendo. Para a alma ter consciência do tipo de ofensa que Jesus recebe. Então, ele quer comunicar com a gente muito mais do que a gente só vê, tipo, a notícia, o acontecimento, né? Mas entender o tipo de ofensa que ele recebe mesmo. Ele te mostra muitas vezes o coração das pessoas e faz você ver a mente delas, que se passa nas mentes mais perturbadas que existem. Ele faz a gente ver além, não só a ofensa em si, né? Sei lá, o pedófilo tal fez tal isso, fez tal, sei lá, abusou de tantas crianças. Mas ele te faz muitas vezes ver a cabeça do pedófilo. Ele pode permitir você sonhar que você é para você compreender. Ele pode fazer assim, você ser como se a culpa tivesse sobre você. Você sentir assim um estado de ânimo forte. Sentir a ofensa mesmo, como ela é de verdade, assim, sabe? Aquele estado de ânimo que parece que você está indiferente a Deus. Que parece assim que você está... Você mesmo está fazendo aquilo, entendeu? Você mesmo está tendo aquele estado de ânimo como se você não amasse, como se você não quisesse estar na presença de Deus. Pode te permitir passar por confusões assim, entendeu? A gente não pode olhar para nós mesmos, senão atrapalha toda a reparação. Se a gente ficar vendo a si mesmo, não alimenta Jesus, porque aí a gente fica pensando que é a nossa pessoa, né? E fica pensando em ofensa, que a gente está ofendendo, e fica pensando em nós, e fica duvidando da ação divina, e fica resmungando na cruz, porque queria sentir só consolo, mas não tem. Igual foi falado na escola, para quem vive na divina vontade, não é assim uma vida de buscar consolação para nós. Não é uma vida assim da gente querer não estar na cruz, não passar pelas coisas. A gente vai passar por muitas situações. A divina vontade não veio para fazer as coisas ao nosso favor. Aquilo que a gente quer ouvir, ou aquilo que a gente quer sentir, nada disso. Não é assim. Ela não veio para servir aos nossos interesses. Nós é que servimos aos interesses dela, né? Então, ela faz a gente participar dos sofrimentos, como está falando aqui. Participar desse sofrimento de Jesus. Então, quando a gente sente repugnância, estado de ânimo de qualquer situação, de tristeza, de frieza, sabe? É Jesus fazendo a gente participar dos seus sofrimentos. Então, a maior forma de reparar ele é reconhecer isso. A gente tem que reconhecer, porque senão a gente não vai falar que é ele. Se a gente não falar que é ele, não tem reparação. Entendeu? Se a gente não pensar nele nessas horas, não tem reparação, não. Se a gente fica angustiado se vendo,
já era reparação, né? Porque assim, precisa ter consciência, né, para ser os atos completos. Precisa ter consciência, entendeu? A gente precisa ter consciência. Muitas vezes ele respeita o nosso processo, né? A ignorância que a gente tem de muitas coisas, a gente não sabia, não sabe que é ele às vezes, né? Tá ainda naquele processo, então não entende que é ele, custa aceitar que é ele, às vezes a gente acha que é nós. Essas dúvidas todo mundo passa, esses momentos de confusões, todo mundo passa e fica pensando, é eu que tô julgando, né, as coisas. Eu sou o julgador agora, eu virei um julgador, eu tô vendo erro em tudo qualquer lugar, o que que tá acontecendo até na igreja, até nas coisas que eu participo. Eu tô virando uma pessoa crítica, parece que eu tô criticando tudo e todos, né? E às vezes e é Jesus em nós sofrendo aquilo, né? Criticando aquilo. E às vezes a pessoa custa aceitar, né? Ela custa a entender que é assim que ele se. Porque a pessoa acha que a visita dele é sempre doçura. E não é, né? A visita que ele faz é com propósito. Se Jesus quisesse ter com a gente com doçura, olha, sinceramente, ele vinha e levava a gente para o céu e acabou. Mas enquanto a gente está aqui na terra é para trabalhar. Então, diante do mundo que nós estamos vivendo, de tantos pecados, né? De tantas coisas erradas que acontecem, o que realmente vai satisfazer mais Jesus nesse tempo? A gente tem que pensar na divina vontade, na realidade que ela se encontra nesse momento. Ela está sendo divulgada, amada, considerada em tudo qualquer lugar, né? Ela está sendo divulgada pela igreja, né? As verdades estão sendo divulgadas, né? A gente tem liberdade para sair falando tudo que a gente gostaria em todo qualquer lugar e manifestar essas verdades. A gente não enfrenta assim dificuldades, né? Poucos interesses, né? Pouco interesse, pouca disposição das pessoas. No caso aqui, ela viu disposição por parte de sacerdotes, aos devotos. Se a gente for ver a divina vontade e pesquisar e fazer essa visita, nem precisa ser nada sobrenatural. A gente faz isso na realidade mesmo. Aonde que a gente está encontrando disposição de alguns leigos? A gente não está encontrando na parte dos sacerdotes e almas devotas religiosas, não, né? Mas em alguns leigos, né? E são leigos assim, que não são devotos, né? Teve uma vida de devoção, mas que são despojados. Porque se forem muito, 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 muito apegados à tradição, também não vão gostar, né? Que muito apegados aos livros espirituais, São Tomás de Aquino, não vão gostar também, não vão ter disposição. Então a gente também passa pela mesma realidade. Então, como a divina vontade está hoje? Então, como que a gente vai querer conforto, né? E ele usa de nós, de tudo que acontece na nossa vida. Ele usa dos acontecimentos da nossa vida. E a gente precisa refletir, meditar e ver ele ali. Ver o que, porque não é o que a gente quer dar para ele também, sabe? É o que ele quer. Às vezes ele permite você passar por uma privação, de certa forma, e você precisa entender que é ele. Entender que é assim que ele quer você participe dos sofrimentos dele. É assim que ele quer usar de você. Não é só comunicando o que ele fez lá na paixão dele, não é só comunicando, mas é fazendo você participar de coisas novas que acontecem na sua vida. Situações que chegam até você e são a vontade de Deus. E é nesse ponto que Deus quer tirar de você. Então, às vezes, não é assim uma coisa cômoda para você. A vontade de Deus vai deixar as coisas sempre cômodas e fáceis para mim, acessíveis para mim, né? E assim que ela vai ser amada, porque vai ter facilidade, não vai ter dificuldade para me amar e servir a Deus, não. Às vezes você vai estar amarrado na situação, vai estar privado de alguma forma, vai sair, ele vai permitir você assim sair da sua rotina às vezes e isso pode ser um aborrecimento, mas é aí que ele quer reparação. É aí que é a vontade divina, não é? Ela servir ao que nós julgamos ser melhor, né? Não é o que a gente julga
ser confortável, mas é o que para Deus é. E às vezes ele não consegue essas coisas, ele não tem disposição das outras almas, porque se ele mexe na rotina, permite a pessoa quer muito, sei lá, fazer uma coisa, mas ela é contrariada naquilo, e às vezes é um bem que ela quer fazer, mas ela é contrariada naquilo, ela fica amarga, ela fica com raiva. Então ela deixa de amar, né, de verdade a Deus. Aí Deus permite você ser contrariado até em algo que você fala assim, mas é para a vontade de Deus. E Deus deixa muito claro, não é assim que eu quero que você me ame nesse momento. Igual o que aconteceu comigo, né? Eu tô acostumada, a gente fica muito acostumado a rotina, uma certa rotina que nós temos, né? De tá meditando, tá vendo os estudos, tá vendo a escola e tá meditando. Normal, aquela rotina que passa assim, que a nossa cabeça, quando funciona melhor seguindo ela. Essa rotina, né? A gente sente assim que as coisas se encaixam, né? Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que muda tudo. Que, e você imagina que vai continuar do mesmo jeito, né? Porque eu pensava assim, nossa, mesmo quando eu ganhar bebê, eu me amamentando a criança aqui comigo do meu lado, mas eu vou estar ativa, né? Meditando do meu jeito, né? Do meu jeito e medito e tal. E aí que eu vou ter tempo mesmo, né? Porque eu vou estar de resguardo, então eu vou estar na cama, então eu vou ter mais tempo ainda. E às vezes as coisas acontecem totalmente diferente, totalmente diferente. Eu fiquei numa situação que eu não tinha tempo para pegar no celular, que eu não tinha como pegar, que eu não tinha como meditar, que nem conseguia também raciocinar direito. Naquele momento, né? E o que que Jesus queria de mim, né? O que que Jesus queria de mim nessa situação? Era exatamente essa era a vontade divina. A vontade divina não é o que me dá conforto, não é para vir dar conforto para mim, não é aquilo que talvez é mais cômodo para mim, não. A vontade divina era justamente esses atos para Deus, que às vezes ele não tem quem dê para ele esse tipo de reparação, que você às vezes fica privado de fazer as coisas para ele e não pode pensar que o que você está fazendo naquele momento não é para ele, que aquilo que está te acontecendo não é a vontade divina. E aí eu fiquei meditando sobre isso, eu falei assim, ai Jesus, mas é muito sério o que o senhor falou na escola, né? Porque se a vontade de Deus para mim também for na minha cabeça, a vontade de Deus for o grupo, tipo assim, só o grupo, só o fato de estar em dia com o tema, em dia com as partilhas. Aí quando me acontece uma situação que eu estou privada, cadê Jesus? Então, cadê a vida interior com Jesus, né? Então, ele não foi embora, ele tá dentro de mim, entendeu? Então, assim, não é só dentro do trecho, não é só dentro do tema, não é só dentro de entregar uma partilha que pode ser a nossa vida com Deus. É nesses momentos também que ele vê se realmente a alma está em Deus, né? Aí foi me mandado um trecho sobre a paz, porque eu estava nervosa por causa de muitas situações e e aí ele falando sobre a paz. E a paz é exatamente isso, é essa presença de Deus. Não importa o que a alma passe, né? Não importa as situações que ela passe, mas se ela está realmente em paz, né? Agora, se ela fica perturbada, isso é sinal de que ela não está toda em Deus, né? Quer dizer que ela está nela mesma, quer dizer que ela não está cheia de Deus, mas ela está cheia de si mesma, né? Então isso é muito sério, né? É muito sério essa questão aí. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, não, mas Jesus está aqui nessa situação. É aqui que ele quer os atos, né? Se ele não está tirando de mim naquele momento a partilha, ele tira de mim no outras situações, na privação, no sofrimento, numa realidade difícil, os aborrecimentos que a gente passa, né? Mas não é para se perturbar, mas também tem que aceitar. Eu tava pensando assim, às vezes você também passa por situações que parecem assim, que mexe com o seu emocional. Eu precisei aceitar passar por isso. Eu precisei ofertar o que eu estava também sentindo. Aceitar, ofertar todos os meus sofrimentos. E não ficar pensando muito nisso, no sentido de ficar
amargada por causa disso, entendeu? Mas ofertar isso, ofertar para Deus aquilo, o que Ele queria era a realidade que eu estava vivendo naquele momento, privada mesmo, né? Se sentindo privada de não conseguir estar acompanhando, a rotina mudou, né? E não quer dizer que tem que ser do jeito que eu imaginava, não existe isso. É o jeito que Deus escreve, é o jeito que Ele deseja, Ele já escreveu, né? Já está tudo no plano dele. É o jeito que Ele escreveu, é o jeito que Ele quer. É o jeito que Ele quer que você participe naquele momento com Ele. É a forma que a divina vontade propõe para a gente, que está proposto, que já está escrito, né? Que já está feito. É isso que Ele quer, né? Então eu precisei entender que era naquele momento ali, era a vontade de Deus, e que eu estivesse aberta, não vendo nisso problema. E aceitando também, se. Claro que a gente fica meio nervoso quando sai da rotina, a gente fica nervoso. Aceitar passar pelas situações e ofertar, né? Ofertar para Deus essas realidades, né? E então é muito importante isso, né? É aquilo que Ele quer. Minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que a adoce. Ele disse: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo que coisa poderia te dar. E ele, criança, me disse. Então ele veio como uma criança para ela, um bebezinho, igual minha bebê aqui no meu colo aqui, ó. Tá, inclusive eu tava amamentando agora. Então ele veio como um bebezinho para ela, ó. Faz-me chupar o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. Então é como a mãe mesmo dele, né? E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a chupar. Eu acho essa cena linda, linda. Eu até achei engraçado quando estava sendo falado sobre isso no trecho, porque eu estava meditando sobre isso ontem, né? Vendo a bebezinha assim amamentar, e ela suga com tanta força, né? Com tanta fome. E assim, eu toda machucada, né? Tava com o seio todo machucado por causa começou a dar ferida, né? Comecei a amamentar da ferida, porque é uma parte muito sensível, né? Então eu falei assim com meu esposo: a gente sofre, sente dor, mas dá uma satisfação tão grande ver a criança se alimentando. Ela olha pra gente assim, sabe? Enquanto ela tá amamentando, ela fica olhando pra gente assim, sabe? Com aquele olhar de gratidão. E aí eu fiquei sentindo Jesus, sabe? Fiquei pensando assim em Jesus amamentando. Fiquei pensando na divina vontade, que quer ser um bebezinho na nossa mão e se alimentar dos nossos atos. E fica como um bebezinho, com fome, com ânsia, sugando, né? Querendo sugar ali, do leite ali, né? E também sugar os nossos atos, né? Conseguir tirar ali, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Ontem eu achei tão engraçado hoje o trecho sobre isso. Eu tava pensando nisso, né? E que Jesus se alimenta da nossa vida. Jesus alimenta da nossa respiração. Jesus alimenta de cada ato que nós fazemos. Como um bebezinho mesmo, né? Que chega com fome, com fome, com fome, sugando com força, né? Com força. E às vezes, assim, causa dor, né? Fiquei pensando nisso também, no sacrifício, né? Então, assim, é muito interessante, né? Essa visão é uma visão muito linda e pode ser muito complicada mesmo, como foi falado, porque é algo espiritual, mas ao mesmo tempo aqui tá muito claro, né? Mostra como você vê a pureza que é as coisas de Deus, né? Como que é em nós que tem que ser curado a malícia, de ver maldade na forma com que Deus ama, porque Deus pode usar da alma como Ele quiser. E fazer dessa forma. E deve ter sido confuso para Luísa escrever isso também. Tinha muita coisa que ela falava, da dificuldade que ela tinha para escrever. Inclusive, o meu tema vai falar sobre isso, né? Ela fala assim, que tinha relutância em escrever certas coisas, que ela gostaria que ficasse só entre ela e Jesus. Aí eu fiquei meditando, por que Jesus, que ela tem essa relutância toda? Mas é porque na cabeça de algumas pessoas elas não compreendem mesmo que aquilo ali pode
é distorcido, é mal visto, aquela coisa toda, mas Jesus queria que ela só focasse nele. Ela falou, sabe o que. Aí Jesus falou assim para ela: sabe o que é negar uma verdade minha? É a mesma coisa que me sepultar. Falou desse jeito com ela, assim, sabe? E Jesus é assim mesmo, ele fala assim mesmo. Você fala assim: que exagero, Jesus. Ninguém pode fazer isso, não. Mas Jesus falou: calar uma verdade minha é a mesma coisa que me sepultar. Porque sou eu sou o Verbo, a palavra sou eu. Então, calar é a mesma coisa que abrir um buraco na terra e sepultar lá dentro. Você quer fazer isso com o seu Jesus? Ele fala assim, pra dar na alma aquela despertada, né? A pessoa fica até. Aí ela, não quero não, de jeito nenhum, né? Então, é a mesma coisa, né? Não é diferente com a gente. Não é? Então, assim, ela não podia deixar de pôr nada, né? E eu tava meditando, sabe? Que é uma forma também, assim, de testar as almas, sabe? Porque é uma forma, assim, de desenvolver uma pureza. Porque a gente vai ter que morrer para nós mesmos para ler. Morrer para nós mesmos para qualquer coisa que possa haver em nós. Porque a gente começa a conhecer a pureza de Deus. Porque às vezes a gente vem de um escrúpulo tão grande. Olha para você ver que não é mentira o escrúpulo cristão, né? Quando foi questionado o jeito de fazer a oração, né? Do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a pessoa pensa que vai ofender a Trindade por causa de uma palavrinha. Então, assim, é tão complicado a cabeça dos católicos, né? Principalmente, assim, é tão complicada. Então, assim, é complicado. E Jesus permite mesmo assim que tenha esse texto. Jesus permite que tenha esse relato. Mas eu vejo assim que vai fazendo uma purificação tão grande na nossa mente, porque de todos os livros que eu já li assim de intimidade com Jesus, eu nunca vi um relato tão profundo como no livro do céu. Eu nunca vi um relato tão profundo de intimidade com Jesus como eu vi a Luísa com Jesus. Dessa forma eu nunca vi, né? Então, aí quando eu fui lendo no início, eu percebi que eu tinha que abrir meu coração para aquilo que Jesus queria ali, porque às vezes a pessoa só fica olhando o material das coisas. Tem gente que é muito vai pro lado sexual de tudo, porque aí tem que limpar a mente, né? Precisa purificar a mente. E aí você vai vendo tanta pureza em Deus, que Deus não tem problema em não se abaixar, sabe? Um usar da criatura dessa forma, se fazer bebê, gente. Assim, sabe? Ele não tem problema com essas coisas, então ele tem que curar em nós a maldade, às vezes a malícia que há, entendeu? Às vezes esse é o propósito dele, curar nossa cabeça, mostrar assim, quem é Deus de verdade, a intimidade que ele quer ter com a gente, que às vezes a gente não se permite ter com ele, né? A gente fica cheio de não me toque, e muitas coisas a gente sabe que não conseguia falar com os santos, ele não conseguia ter deles atos assim, que ele não conseguia, tinha que, ele respeita, né? Tudo uma questão que a pessoa tem de conhecimento, de aquela coisa do pudor, né? A gente tem sim um respeito com Jesus muito grande, mas ele, a gente respeita mais ele quando a gente abre mão desses preconceitos. Ele se sente muito mais amado e respeitado quando a gente começa, né? A dar mais liberdade para ele usar de nós como ele quiser, entendeu? Porque pensa bem, Jesus pode te usar, te permitindo ter um sonho em que você está cometendo o pior pecado do mundo e está adorando fazer aquilo. E aí ele vai dizer: sou eu que fiz isso com você, sou eu que te fiz passar por isso. Esse sonho não veio do nada, é eu que proporcionei para você essa situação que parecia que você é o pior pecado da face da terra. Parecia que você estava na lama, na sujeira, e foi assim uma coisa real. Ele pode permitir você passar por algo bem estranho. E aí? Entendeu? E para ele, e é claro que ele vai respeitar até onde a criatura dá essa disposição para ele, porque às vezes ele não encontra em todos a disposição nesse grau.
de reparação, entendeu? Mas imagina se encontrando em você esse espaço e que você não vai pensar mal de Jesus por te permitir passar por isso, você não vai ver malícia em Jesus, né? Não ver um comportamento errado nele, de permitir você passar por uma situação dessas, entendeu? Ao contrário, parecer que você tá na culpa mesmo, e pode fazer você parecer que você tá na culpa, que você que sente as coisas que você tá sentindo, que é você mesmo sentindo aquilo, porque a reparação precisa ser real. Então, entendeu? E é assim que ele se alimenta, né? Hoje em dia, desses atos são poderosíssimos, entendeu? Então, aí é tão bonito, né? Essa visão de Jesus se alimentando, né? Dessa forma e sorrindo, né? É muito bonito. Muito bonito. Eu só não entendi por que ela achou que é o demônio. Não sei se é por causa do tipo de visão, né? Do tipo de experiência, mas olha pra você ver, gente, né? E é Jesus, entendeu? É Jesus. Então, olha pra você ver, a gente pode passar por uma situação e falar assim, ah, não, Jesus não vai fazer eu passar por isso. Isso é coisa do mal. E não é. É Jesus te fazendo passar por aquela situação. Entendeu? Para tirar os atos mais poderosos que ele precisa. As reparações mais poderosas que ele necessita. É, depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também a boca amarga pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia vinhas vontades de chupar o leite do lado de Jesus criança. Mas não me atrevia, então Jesus convidou-me a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo, mas quem pode dizê-lo? É uma coisa também que eu queria comentar, que foi falado sobre essa questão da pureza, né, que tem que ter em nós. De não ver maldade, porque Jesus, ele pode, igual foi falado, em toda a nossa vida ele fala. Ele te ensina como viver, fazer as coisas em tudo, na sua higiene pessoal, ele te ensina como se cuidar, né? Ele já fez isso comigo muitas vezes. Na sua vida com seu esposo, ele te ensina o que fazer, o como fazer, né? Até mesmo que vai agradar mais o esposo, ele fala, ele ensina. Então assim, a gente não pode ter maldade de Jesus entrar em tudo isso. Não vi maldade no nosso corpo. Eu estava refletindo sobre essa questão da pureza. Do que é a pureza? A pureza é não ter essa malícia, essa interpretação das coisas. Eu estava refletindo sobre a pureza porque eu passei por muita coisa no hospital. E precisei morrer por muita coisa. Uma delas, só um minutinho que a neném tá inquieta aqui. Continuando aqui, né? Eu tinha parado. Eu tava comentando a experiência no hospital, né? Que eu tava refletindo sobre a pureza, sobre essa pureza de não ver malícia nas coisas. Como que o hospital é um lugar muito bom para isso, para trabalhar isso no coração das pessoas, que é esse desapego de escrúpulo. Porque se a pessoa é uma pessoa muito escrupulosa com as coisas, sabe? Tem uma visão muito errada das coisas, muito assim, sabe? É, sei lá, sabe? Aquela coisa assim, cheia de não me toque, aquela coisa de escrúpulo mesmo, exagerado, sabe? Você vê que no hospital não tem nada disso, não, né? E eu tava refletindo sobre a pureza, de não ver maldade nos médicos, nos enfermeiros, porque eles agem tão naturalmente, né? A gente chega no hospital, a grávida chega no hospital e eles falam assim: veste só essa roupa aí, sem nada por baixo. Aí você fala: o quê? Não vai vestir mais nada? Não pode vestir mais nada. Chega na sala de cirurgia, eles praticamente levantam toda a sua roupa ali, você tá totalmente exposta ali. Entrava homem, mulher, homens mais velhos, mais jovens, porque é uma equipe. Tem o pediatra, o assistente do pediatra, que é o que vai pesar o bebê assim que o bebê nascer. E for limpo e tudo, aquele processo lá. Eles que pesam e tudo. E faz esse cuidado com o bebê. Aí tem as enfermeiras assistentes, tem anestesista, tem o cirurgião, os assistentes do cirurgião. É uma equipe grandona que vem chegando e se apresentando.
E assim, é todo mundo te tocando, é todo mundo te examinando, né? É, e, e você tá ali exposta, totalmente exposta. Eu fiquei refletindo sobre a pureza, sabe? Como que Deus trabalha isso no nosso coração, tirando esses escrúpulos, né? Eu já fui uma pessoa muito escrupulosa. Eu já fui uma pessoa muito cheia de coisa com essas coisas, sabe? Eu fiquei vendo assim, gente, não tem maldade nenhuma. É uma coisa tão natural no nosso corpo. É uma coisa quando a pessoa usa com malícia aquilo, né? Se veste para provocar, aquilo já está dentro da pessoa, a luxúria, a maldade, ela quer despertar algo, ela tem aquela concupiscência, né? Ela quer despertar, provocar esse lado mesmo malicioso, libidinoso. Outra coisa é você estar no hospital, sem roupa, né? E médicos jovens, velhos, né? Todo mundo te examinando, você exposto. E aí, né? E não vê pecado nisso. Então eu fiquei pensando nessa pureza que Deus quer de nós, esse nada. Porque se a gente existir, a gente fica cheio de coisa. Não, médico, não me examina aqui. Não, eu só aceito ser examinada por mulher. Ah, eu não aceito, não. Que eu não fique sem vestir nada. Na sala de cirurgia, eu não aceito que seja desse jeito. Eu não aceito essa exposição. Eu não aceito que vocês venham e façam isso, façam aquilo. E não tem isso, eles estão fazendo o trabalho deles, né? E agindo com a maior naturalidade, né? E assim, a gente fica no abandono muito grande, né? Porque a gente está na mão de Deus, né? E através que passa pelas pessoas. Então eu fiquei na sala de cirurgia meditando essas coisas, né? Como que Deus vai curando. Até para amamentar o bebê, você não pode ter coisas, porque chegam lá. Eu pensava que eu ia usar uma toalha, tampar, às vezes não dá. Você tá numa situação que você não tem como tampar, aí você vai vendo assim, não vê maldade em amamentar uma criança. Não vê maldade nisso, não vê. Tudo isso Jesus vai te mostrando, assim, sabe? Que o que ele quer é que a gente seja um nada, né? Um nada, porque o nada. A pessoa que não existe, ela não fica com essas coisas, né? Não fica com esses não me toque, né? Ela não fica cheia dessas coisas escrupulosas, né? Então é muito sério essa questão, né? Da pureza, da gente não ver maldade no nosso corpo. Claro que a gente vai agir com a coerência muito grande, né? Se eu tô lá na missa com o bebê, né? Dá pra me ter uma coerência de levar uma toalhinha, né? Ter um cuidado. Mas assim, sem essas besteiras, sabe? Sem essa coisa de ficar vendo pecado nisso, sabe? Ficar vendo problema nisso, né? Entendeu? É o que eu tava meditando no hospital. Falei assim, nossa, como a gente tem que ser um nada mesmo, e não ficar com coisa em nada, né? Não, e não ficar vendo maldade nas pessoas que estão ali, né? Porque chegava um médico novo, o médico mesmo que colocou a criança para amamentar a primeira vez, já colocaram a criança perto de mim, foi um rapaz novo que chegou, sabe? E eu tava toda anestesiada, não tinha força no braço para manobrar a amamentação. Foi o rapaz que fez tudo. Foi o rapaz que veio, sabe? Então, assim, a gente não pode ter, né, nada assim, sabe? Esses preconceitos, essas coisas, sabe? E não vê maldade nisso, né? Então, então é muito interessante essa questão aí, né? Essa questão da pureza, assim, das coisas, sabe? E Jesus, ele ensina isso na nossa vida também. A gente não vê as coisas desse jeito, né? A sua vida conjugal, você não vê sujeira no corpo do seu marido, não achar uma parte do corpo do seu marido suja. É uma coisa que Jesus trabalhou muito dentro de mim, me formou muito nesse sentido, de não ver uma parte nenhuma do corpo dele como uma parte suja, como uma parte que você não pode tocar, como uma parte assim que é feia, que é pecaminosa, você ter contato, né? Então, assim, tirar essas coisas de dentro de nós que são travas, sabe? Que vem lá da culpa original, né? Uma visão distorcida das coisas, uma visão distorcida, entendeu? Que a pureza, já ouvi falar muito disso, né? Jesus fala muito sobre isso, né? Não é só, assim, uma virgindade de corpo. A pessoa pode ser virgem de corpo e não ser de mente, né? Ela pode ter uma mente, ela pode até passar uma piedade muito grande, mas não ter uma mente pura, purificada, né?
é uma mente maliciosa, uma mente que está sempre vigiando tudo e pondo defeito em tudo, e vendo malícia em todo mundo, em tudo, e, né, então é uma pessoa, assim, muito maliciosa e escrupulosa. Então, aí você vê que a pureza vai além, não é simplesmente uma virgindade, mas e a mente da pessoa, né? E as intenções da pessoa. Por que que ela se move? Por que que ela reza? E qual que é a intenção que move ela de fazer as coisas? Então isso é muito sério, né? E Jesus vai trabalhando isso dentro de nós, a ver essas partes da Luísa. Pode ser um pouco mais complicada de entender no livro do céu. Mas se Jesus quis que estivesse ali escrito, tem um objetivo, porque eu sei que foi importante para mim quando eu li. Porque eu não sabia que Jesus podia ser tão próximo de alguém dessa forma. E quando eu comecei a caminhar e que eu recebi os atendimentos, eu fiquei espantada de saber que Jesus tinha opinião para dar, até sobre a minha vida conjugal. Eu pensava que essas coisas eram, tipo assim, problema meu. E que Jesus não entra nisso porque ele é muito puro para falar dessas coisas. Como se essas coisas, assim, não tivesse nada da vontade de Deus para falar daquilo. Fosse algo só humano. Fosse algo separado, né? Eu ainda tinha essa visão, assim, de que essa parte aí, Jesus não gosta de falar porque ele é muito santo, muito puro. E por quê? Porque eu via impureza nesses assuntos, né? E fui aprendendo, conhecendo um Jesus que me surpreendeu, o verdadeiro Jesus, né? Que me surpreendeu, entendeu? E começar a ver que a contaminação está na nossa forma de ver, a nossa forma que é distorcida, que é complicada. Deus é simples demais, entendeu? O ser humano que complica as coisas. É o ser humano que interpreta tudo demais, né? Deus é simples demais. E o ser humano é que é complicado. E aí comecei a ficar admirada, né, de ver que Jesus tinha assunto para tudo. E tudo na minha vida ele entrando em tudo. Todas as coisas, assim, de canto a canto. Sabe? Que não tem um lugar que não é dele. Que não tem um lugar que não tem o que falar, né? Que não tem um lugar que tem que ser restrito, né? Que tem que ser assim, Jesus não entra aqui, que aqui é só eu. É só que as almas fazem isso com ele, né? As almas escondem coisas dele, né? Ficam com certas restrições. Mas isso prejudica nós mesmos, porque aí a gente poderia ter muito mais liberdade e intimidade com ele. E isso prejudica nós mesmos. E ele fica assim, ele também, porque ele fica sem a liberdade que ele gostaria na criatura, porque ele fala, é de acordo com a disposição da criatura. Então ele fica sem aquela liberdade que ele poderia ter, né? Se a pessoa se abre. Então quando a pessoa esconde, não conta, tem certas coisas da vida dela que quer manter as sete chaves, ela própria tá privada daquela luz, né? Tá se escondendo, né? Tá acomodada na escuridão. E ela mesmo está perdendo oportunidades de mais proximidade com Jesus, né? De quebrar mais aquele clima e ter mais familiaridade com Jesus, entendeu? Então, assim, é muito interessante como que em tudo a vontade divina está e em tudo, né? Ele traz essas informações, essas comunicações para nos orientar, né? Porque existe a vontade querida para tudo na nossa vida, para o nosso casamento, para o cuidado com os filhos, tudo que ele quer, né? Jesus ensina a cuidar dos filhos e já desapegar. A Sara tá com 6 dias e já tem as manias, né? Normais, assim, né? Não posso culpá-la, né? Ela não tem consciência. Mas, assim, a gente tem. O pai e a mãe tem. E aí a gente já vai cortando as manias, né? Que a criança já tem mania. A criança... E Jesus vai ensinando. A mania, assim, de... quer dormir no colo, só no colo, se deixar. Não tava mamando direito, tava mais dormindo no colo. Quer tudo do jeitinho dela. Eu fiquei impressionada, que eu tô assim, ó Jesus, o senhor tá ensinando por meio do meu marido, usando do meu marido para quebrar certos gostos da Sara. Coisa boba. Mas às vezes ela só quer dormir de um lado. É o lado que ela gosta. Aí meu esposo vai lá e vira ela um pouquinho do outro lado, né? Pra ela dormir um pouquinho do outro lado. Eu achei engraçado. Eu falei assim, nossa, que bom, desde pequenininha já tá matando os gostos dela, né? Que bom, mãe. Que bom, isso não é ruim, não. Já tá matando os gostos dela. A gente já
Não fica ouvindo muito conselho das pessoas, não, porque fica assim, deita na sua cama, faz assim, assim, assado. Aí eu sabia que a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus já é ensinar ela a dormir no lugarzinho dela, no berço, e mostrar para ela o que é dia, o que é noite, já mostrar, estimulando, né? À noite você apaga as luzes, à noite você já deixa assim, aquele clima mais silencioso, para a criança já percebendo que é noite. O dia já é diferente, né? Já tem movimento e tudo. Então, assim, até nessas coisas Jesus entra, né? Ensinando e ele manda pessoas para nos ajudar. Ainda mais quando a gente de primeira viagem, pais de primeira viagem não sabe fazer nada, totalmente perdidos, né? É, e Deus mandando ajuda, ajuda o tempo todo para o cuidado com o bebezinho. E assim, e pondo ordem, né? A enfermeira veio visitar aqui em casa e já foi ensinando por ordem, corrigir coisas da menina, mesmo ela sendo pequena ainda. E você já faz atos opostos, por quê? Porque às vezes as mães têm dó, às vezes as mães não querem cortar certas manias das crianças, porque elas têm dó. Ah, deixa no meu colo, é muito novinho, eles têm os reflexos do útero, então é normal a criança querer ficar só no colo. É onde ela se sente ainda no útero, ela vai demorar a sentir que tá no mundo. Tá, mas você já pode estimular isso, né? Então, assim, sai da ordem se eu ficar com a criança o dia todo no colo. Sai da ordem. Vira até uma idolatria, né? Vira um apego, entendeu? Vira um... Pôr a criança no lugar de Deus, né? E você já vai cortando as manias, né? Aí a enfermeira já veio que ensinou a cortar um monte de mania da neném. Que ela não tava... Ela tava fingindo que tava mamando pra ficar no colo, pra ir pra dormir no colo. E aí ela ensinou como fazer para não deixar a criança ter esse tipo de comportamento, para ela já acostumar que quando ela tá amamentando é para amamentar mesmo e tal. E ensinando, né, as coisinhas direitinho. Então eu fiquei assim, encantada, né, com a ajuda de Jesus que veio me socorrer, me ensinar a dar o de mamar pro bebê do jeito certo, que evita as fissuras nos seios, que eu tava com esse dilema também, muito machucada. O momento da amamentação era muito complicado, muito difícil. Tava me machucando todinha, não sabendo o que fazer, né? E tendo que sentir aquela dor sem saber, e virava um momento muito complicado. Aí, graças a Deus, né? Deus atendeu as orações e me ajudou nesse, trazendo, né, uma pessoa para vir ensinar, né? Então, assim, são respostas às orações, né, que foram feitas, né, dos filhos da Divina Vontade, né? A Aline rezou muito por mim, me ajudou demais, me aconselhou muito nesse tempo, né? E Deus atendeu os pedidos, né? Mandando alguém que pudesse vir mostrar como fazer, né? Pegando mesmo e me mostrando a pega na prática ali, né? Alguém que pudesse estar próximo e explicar isso, né? Então, assim, é tudo a mão de Deus, né? Que vai ajudando. Mas a gente tem que andar também na linha, né? E E eu achei muito interessante também quando eu vi a enfermeira ensinando a cortar certos gostos da bebê. Eu não vi isso como mal, não fiquei com dó da neném, não. É, eu não fiquei, eu matei aquilo, né? Porque às vezes a mãe quer proteger, a mãe quer. Ah, não sai pra lá. Ninguém melhor do que a mãe pra saber o que é melhor pro filho. Eu não quero ouvir. Ah, não, eu tô com dó do meu bebê. Eu não vou ter coragem de tirar ele do meu colo e pôr no berço de jeito nenhum. Então são paixões que as mães têm e a gente repara nesse sentido quando a gente faz atos contrários, né? Justamente matar isso. Então, na hora deu uma dosinha um pouquinho, quando tirou a Sara do sossego dela. Deu sim, mas aí na hora eu. Não. É a vontade de Deus que já tá trabalhando aqui em casa. Passaram com 6 dias. Deus já tá tirando os gostos da menina. Tudo. Jesus já tá ensinando ela a morrer pros gostos dela pequenininha. Né? Deus já tá trabalhando e eu não vou impedir isso porque eu tô aí contra Deus. Eu estaria contra a ordem, contra a vontade de Deus. Então eu tinha consciência total que pode vir aquela dorzinha, mas eu tinha que engolir aquilo. Aí eu ignorei aquele sentimento de dor que veio. Veio sim uma dor. Mãe sente uma dor. Mãe sente dor às vezes. A mulher tem mais, às vezes sente mais dor do que o homem. Até que meu marido não, parece que eu tenho mais dor que ele. E não, aí eu percebi que eu não podia ficar contra a enfermeira
Ela estava certíssima, ensinando como cortar isso da criança, que ela não estava amamentando direito o meu peito, ela estava dormindo no meu peito, sabe? Eu estava virando a mania dela. E aí tirou ela da zona de conforto, ela chorou, ela reclamou, ela esperneou como qualquer criança, né, bebezinho. Parece que tá matando, mas aí você tem que segurar firme e ver a luz. O que que Deus está fazendo com isso? E agradecer. Então eu só vi luz. Eu só vi assim, Deus já cortando gosto. De pequeno já ensinando o bebezinho a morrer para ele mesmo, né? E usando de nós, os pais, para isso. Usando de nós para isso, né? Então já pensou que eu estaria oposta à vontade de Deus se depois eu virasse e falasse, nunca mais chama essa enfermeira aqui, eu não vou ouvir nada do que ela falou, eu vou fazer do meu jeito, eu vou ficar com a criança o quanto eu quiser no meu colo, e nada de seguir o que ela falou, eu não concordo, eu acho que tem que ser desse jeito. Estaria totalmente contra a vontade de Deus, que estava vindo me auxiliar em resposta às orações, estava vindo me ajudar no cuidado. Então, olha para você ver o perigo que a gente encontra a vontade de Deus, né? E esses atos são universais. Então, eu estou reparando pelas mães. Eu tô reparando pelos pais, né? De primeira viagem, que às vezes mima demais, só quer mimar, 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 né? E tal. Então, assim, reparando contra tudo isso, né? Essa coisa de ter dó da criança, esse apego e tudo, né? De não querer desde pequenininho, tem que ensinar eles. Por mais que a gente sabe, mas não existe isso. Aí a criança é assim porque ela nasceu agora e ela tem essa coisa. Mas se a gente ficar tudo justificando com psicologia, a gente não ama de verdade os nossos filhos. A gente não ensina eles a enfrentar a vida. E desde bebezinho você já tem que enfrentar a vida. Você tem que aprender que a sua vida não é um útero de ficar quentinho, confortável, quieto lá, livre de todos os problemas, né? Nasceu, filho, já tá sofrendo. Já tem muita coisa para passar. É muita renúncia para fazer, né? Então, assim, despertar para a vida, né? E Deus quer isso, né? Então, Deus também tem uma ordem para um bebezinho? Tem uma ordem para um bebezinho. Dormir no bercinho dele, dormir no lugarzinho dele, é uma ordem que Deus quer para o bebezinho? É uma ordem que Deus quer para o bebezinho, sim, porque não, né? Amamentar certinho, né? Amamentar, né? E cortando certas manhinhas, apegos, ótimo. Não é ruim, não é ruim. Para você ver assim que Deus está em tudo, em tudo. E os atos que Ele quer, não só eu e o bebezinho ali, é universal, é um bem universal, né? É reparar pelos pais, reparar nessas situações em que às vezes ele não é, a vontade dele não é ouvida. Cada um quer cuidar dos seus filhos pela sua própria cabeça, pela sua própria opinião, né? E não do jeito certo, né? Que já ensina desde pequenininho aonde pode morrer nisso e naquilo, né? O desapego disso e daquilo. Então, é muito